Olá pessoal, meu nome é Kátia Pessoa e você chegou ao nosso canal Nave Vida. Sejam bem-vindos. Em nossos vídeos, eu e o Daniel Tavares abordamos temas que auxiliam a ampliação da consciência e do autoconhecimento. Se inscrevam e participem, esse canal é para você. O nosso tema de hoje é como interpretar os seus sonhos. Todas as noites estamos em um estado inconsciente que poderia ser assustador se isso não fizesse parte da nossa natureza. Ele se parece com a morte, pois perdemos o controle sobre nós mesmos. No entanto, depois de um dia cansativo, nada mais reconfortante do que uma noite de sono, principalmente porque nesse interim sonhamos. Fiquem com a gente até o final que eu vou te dar boas dicas de como sonhar e como interpretar o seu sonho. Além disso, eu vou te ensinar a fazer um diário de sonhos para que você possa decifrar o significado correto deles. É bem simples. Na mitologia grega, Hipnos é o deus do sono e ele interfere no destino dos mortais. Ele tem um irmão gêmeo, Thanatos, a personificação da morte. De acordo com a teogonia de Hesíodo, eles são filhos de Nike ou Nuit, a deusa da noite. Alguns dizem que o seu pai é Érebo, as trevas primordiais, a escuridão profunda que surgiu no momento da criação. Os filhos de Hipnos, Ícelo representa os pesadelos, Morfeu os sonhos, Fântalo os objetos inanimados dos sonhos e Fantasia, criadora dos monstros, das quimeras e dos devaneios. Os sonhos nos ajudam a nos compreender e a entender o que se passa conosco e até mesmo com as outras pessoas. Além disso, ele nos mostra o futuro, levanta uma pontinha do véu para que vejamos situações indefiníveis. Os sonhos são mensagens do nosso subconsciente que escapam à nossa lógica. Sua linguagem é metafórica e seus símbolos indicam ideias que por vezes ainda não estão claras em nossas mentes. Esses símbolos nem sempre são visuais. Às vezes são sentimentos, impressões de toda espécie, percepções táteis, gustativas, sonoras e olfativas. Por vezes não conseguimos decifrar a mensagem por falta de uma linguagem adequada. Por essa razão, para interpretá-lo, é preciso conhecer certos indicadores e a pessoa mais apta para isso é o próprio sonhador. Não que os outros não possam fazê-lo, mas porque quem sonha tem pistas sobre o sonho que os outros desconhecem. Os sonhos são fontes de orientação para resolvermos problemas. Podemos, inclusive, encomendar respostas. Isso pode ser feito antes de dormirmos, momento quando podemos fazer alguma pergunta e, mediante um gatilho, incubar algum sonho. Essa técnica de incubação dos sonhos era usada na antiguidade pelos povos gregos, egípcios, romanos, chineses e japoneses. No templo de Apolo, em Delfos, os oráculos respondiam às mais diversas perguntas e influenciavam nas decisões políticas, definiam o início ou fim de guerras. Era comum as pitonisas terem sonhos premonitórios e também decifrarem os sonhos de quem as procurassem para interpretá-los. Figuras importantes como senadores, imperadores, pediam aos oráculos que lhes trouxessem respostas aos seus problemas. O oráculo de Delfos sempre foi procurado para elucidar enigmas. Assim, as pitonisas dedicadas a esse tipo de trabalho sonhavam com uma solução, por vezes para situações bem adversas. O templo de Epidauro, também muito visitado, era procurado principalmente para a cura de diversas doenças. Os enfermos suplicavam e invocavam a Asclépio, deus da medicina, que lhes aparecessem em sonho para curá-los. Normalmente essas pessoas sonhavam com o deus a lhes dar um remédio ou erva que os curavam. Mas para que tudo corresse bem, as pessoas se recolhiam ao templo e se abstinham de carne, bebidas alcoólicas, sexo e, antes de adormecerem, faziam alguns rituais com oferendas à divindade evocada. Na literatura medieval japonesa, há relatos sobre oráculos de sonhos.
Havia locais em templos shintoístas e budistas para incubação de sonhos. Nesses locais, a regra era a mesma: abster-se de coisas mundanas e praticar rituais. As pessoas poderiam ficar de 7 até 100 dias recolhidas nesses locais até que seus pedidos fossem atendidos. Na maioria das vezes, pedia-se a cura de alguma doença grave ou a solução de um problema. Ao final, o paciente tinha um sonho que o levaria a obter a graça pedida. Muitas profecias e premonições por meio de sonhos mudaram o rumo da história em muitos lugares do mundo. Alguns sonhos foram relatados na Bíblia. Um desses sonhos significativos e premonitórios foi o de José, um dos filhos de Jacó, o patriarca ao qual Deus o chamou de Israel. Na história de José, o faraó havia sonhado com 7 vacas gordas e em seguida com 7 vacas magras. José interpretou esse sonho como sendo 7 anos de fartura seguidos de 7 anos de penúria. Com isso, o faraó pôde se precaver e estocar alimentos para os tempos difíceis. E José ganhou honrarias e uma vida farta para si e seus familiares. Muitos povos ameríndios, australianos e tribos africanas, ainda hoje integrados ao seu meio ambiente, reverenciam a natureza como deuses das florestas, das águas, do trovão, dos raios, das tempestades, pois acreditam que eles têm o poder da vida e da morte. A integração deles com uma natureza que tem individualidades e personalidades se realiza numa comunicação onírica por meio dos sonhos. Ainda hoje, muitas tribos só saem para caçar quando a maioria tem sonhos parecidos que os autorizam e os avisam sobre o sucesso da caçada. Se os sonhos sinalizam perigo ou os advertem sobre dificuldades, eles abstêm-se da caçada. Personagens importantes da história, como Alexandre o Grande, Júlio César, Napoleão Bonaparte, Joana d'Arc, entre tantos outros, receberam grandes mensagens por meio dos sonhos. Muitos escritores como Shakespeare, Lewis Carroll, Walter de la Mare, Franz Kafka tiveram os sonhos como principal atrator em suas obras. E o que dizer dos sonhos inventivos? Elias Howe sonhou com nativos arremessando lanças cujas pontas tinham um buraco parecido com olhos. Quando acordou, ele já tinha a resposta para concluir o seu mais recente invento, a máquina de costura. Ele até então não havia percebido como utilizar a agulha na máquina. O sonho mostrou que se tratava de uma agulha específica com o furo na ponta e não no fundo dela. Friedrich August von Kekulé se esforçara para descobrir a estrutura molecular do trimetrilbenzeno. Ao cochilar na frente da lareira, ele viu átomos que pulavam em série, com a aparência de cobras que se alongavam e se enroscavam em círculo como o Ouroboros, a serpente que morde a própria cauda. Assim que Kekulé chegou à teoria da cadeia fechada do anel de benzeno, uma descoberta que revolucionou a química orgânica, pois ele é um solvente utilizado na indústria na produção de plástico, borrachas e tintas. James Watt tinha um sonho recorrente, uma chuva de pesadas bolinhas de chumbo. E com isso ele teve uma ideia que verificou ser verdadeira, a de que se jogasse o chumbo quente de certa altura, ele se transformaria em pequenas esferas. Watt descobriu o rolamento de esferas de chumbos e, quando tornou-se uma realidade, esse sonho deixou de ocorrer. Leonardo da Vinci, um gênio da humanidade, sempre foi um sonhador inspirado, um visionário que soube ouvir sua voz interior por meio de sonhos. Foi pintor, escultor, inventor, arquiteto, compositor. Ao longo de nossas vidas, todos nós temos sonhos de advertência, sonhos proféticos, premonitórios, alguns inspiradores e rememoram um passado até ancestral. Outros acessam ideias futurísticas que nem compreendemos. Nós, entretanto, não os reconhecemos como fontes de poder e de ideias originais, nem acreditamos que, se quisermos, poderemos obter deles as informações e soluções que possivelmente necessitemos.
Mas, quando reconhecemos e os deciframos, é porque encontramos em nós a coragem e os meios necessários de colocar nossas ideias em prática. Do ponto de vista das pesquisas científicas, quando adormecemos, o cérebro também emite ondas cerebrais detectadas pelos eletrodos do eletroencefalograma e que indicam os estágios que se alternam durante o sono. A grosso modo, quando estamos sonhando, entramos no estágio REM, sigla em inglês que significa movimentos rápidos dos olhos, e quando não sonhamos, entramos no estágio não ou NREM, cuja sigla significa ausência de movimentos rápidos dos olhos. São, na verdade, 5 sessões em NREM e a última, a sexta fase, em REM. Essas etapas ocorrem várias vezes durante o sono e sempre terminam em REM, que são aumentadas em sua frequência pela manhã antes de acordarmos. Por essa razão, nos lembramos do último sonho. Freud deu grande atenção aos sonhos. Ele não acreditava que os sonhos fossem divagações. Via-os como cenas de um estado inconsciente latente na percepção consciente. Inicialmente, Freud considerou que os sonhos eram reflexos relacionados às experiências conscientes, até o momento que ele reconheceu neles sintomas de histeria, condutas anormais, até mesmo enfermidades físicas projetadas simbolicamente. Freud estimulava seus pacientes a contarem seus sonhos e percebia os temas secundários que eles evocavam. Assim, ele aperfeiçoou sua técnica de reação em cadeia, que ficou conhecida como livre associação de ideias. Na sequência, Freud percebeu pistas daquilo que passou a chamar de complexos comuns, segredos íntimos percebidos pela livre associação de ideias deflagrada pelos sonhos. Freud sustentava a teoria de que os sonhos representam a satisfação dos desejos. Mesmo quando ele tivesse conteúdos dolorosos, esse seria o único objetivo dos sonhos. Ele observou que os sonhos continham resíduos do dia misturados às lembranças da infância. O pudor opressor da sociedade britânica do século XIX reprimia os desejos sexuais. Seu trabalho com os sonhos o convenceu de que os símbolos encontrados nos sonhos eram projeções de problemas sexuais reprimidos entrelaçados à culpa. Jung, discípulo de Freud, por sua vez, acabou por discordar da ideia de que a repressão era a causa latente que estimulava os sonhos. Jung passou a prestar atenção à forma concreta dos sonhos, evitando a livre associação de ideias. Com isso, ele eliminava pensamentos irrelevantes que, sem dúvida, conduzia aos complexos. Como os profetas de outrora, Jung reconhecia nos sonhos símbolos que suplantavam a indicação de neuroses. Jung pesquisou amplamente crenças primitivas e sonhos. Ele percebeu que o padrão do universo é a dualidade, uma característica da natureza e dos astros, não somente ao nível físico, mas também psíquico. Tudo tem dois lados, basicamente. Tudo que existe no mundo tem o fator feminino e o masculino. São os opostos que se complementam, como dia e noite, frio quente, claro e escuro. Assim como é mostrado no símbolo do Tao Yin Yang, tudo tem em si a sua contraparte. Jung chamou de ânima a contraparte feminina presente na personalidade masculina e de ânimos ao elemento masculino presente na personalidade feminina. Disso resultou a ideia de que o eu inconsciente é muito diferente do eu consciente. Por exemplo, a presença de uma mulher com determinadas características em cena no sonho de um homem poderá estar representando o seu lado feminino, que precisa ser ouvido, visto. Uma mulher desleixada poderá estar mostrando que este homem negligencia o seu lado mais sensível e intuitivo e a sua rudez excessiva o estará afastando das mulheres. Jung se utilizou dos sinais e símbolos para explicar o conteúdo dos sonhos e, a partir disso, ele criou os arquétipos e o inconsciente coletivo. Para ele, o sinal é inferior ao conceito que o representa. No caso,
de uma marca registrada, criada para alguma coisa específica, é um paralelo forjado. Já o símbolo representa algo mais do que o seu significado óbvio e imediato. Ele sugere algo ainda não conhecido, como ocorre em um sonho. Os símbolos acontecem não como invenções da mente consciente. Eles são uma fonte principal de conhecimento que surgem em sonhos, devaneios, visões, fenômenos psíquicos e precisam ser interpretados. Aos remanescentes arcaicos, Jung chamou de arquétipos ou imagens primordiais. Eles também aparecem nos sonhos, visões, devaneios e fenômenos psíquicos, e sem que o sonhador tenha conhecimento prévio de sua existência. Contudo, embora um arquétipo seja um símbolo não é necessariamente um arquétipo. Assim como herdamos características físicas que remontam às formas de vida primitivas, possuímos também características mentais primitivas originárias de uma psique coletiva, a qual Jung chamou de inconsciente coletivo. Alguns o chamam de akasha, mas o sentido é o mesmo. Trata-se de um reservatório universal do qual flui uma nascente de recordações cósmicas intensas que contatamos ou que elas nos contatam por meio dos sonhos. Há também uma abordagem metapsíquica dos sonhos. Os sonhadores de outrora acreditavam que Deus, anjos, deuses e deusas da natureza, espíritos e entidades desencarnadas estavam à disposição dos humanos e poderiam ser invocados por meio dos sonhos e utilizavam, como já vimos, a incubação dos sonhos. Os sonhos metapsíquicos podem ocorrer espontaneamente e, quando ocorrem, são interpretados como grandes verdades espirituais e experiências iluminadoras e que podem alterar o destino, curar doenças, resolver problemas. Mas o contrário é também possível, como ocorre com forças externas e nada benéficas e que causam pesadelos apavorantes. Esses são os ataques psíquicos e os mais fragilizados e doentes ficam mais suscetíveis a eles, principalmente quando o seu campo áurico não está devidamente protegido. Podemos interpretar nossos sonhos se observarmos a sua natureza. São os tipos de sonhos. Eles podem ser literais, diz respeito a algo concreto, uma cena cotidiana, cenas passadas na família, revivida em sonho e que têm um sentido lógico. Eles podem ser simbólicos, com imagens arquetípicas ou criativas, como animais que falam, cavalos que voam e refletem o nosso mundo interior e nossas emoções. Ou mesmo pode ser uma mistura de ambos, literal e simbólico. Também existem os sonhos proféticos, premonitórios, como já vimos, ou mesmo de advertência, por exemplo, sinais que indicam algo que a pessoa não percebeu ou esqueceu, como sonhar com um presente esquecido no balcão da loja e, quando acordar, lembrar imediatamente que é o aniversário do marido e que se esqueceu de encomendar o presente dele. Os sonhos podem estar representando questões emocionais ou práticas, problemas psicológicos ou físicos, mas em todos eles é preciso identificar a linguagem dos sonhos, perceber as cores, as formas, observar os trocadilhos, pois não raro são mensagens significativas do nosso inconsciente que os sonhos estão nos passando. Talvez alguns de vocês não estejam satisfeitos com algo em suas vidas. O que os seus sonhos estão dizendo? Vamos prestar atenção aos nossos sonhos? E agora eu vou ensinar a vocês a montarem o diário dos sonhos. Separe um caderno para anotar os seus sonhos. Mantenha-o ao lado da cama, o caderno, canetas, lápis, borrachas. Assim que acordar, não fale, não converse, não faça movimentos bruscos, não passe as mãos no rosto ou na cabeça, não faça nada antes de anotar o seu sonho, seja a que hora for. Você pode também gravar o que sonhou primeiramente para depois passar para o caderno, mas isso acarretará 2 trabalhos, primeiro gravar e na sequência transcrever.
Escreva o mais rápido que puder para não esquecer nenhuma informação. Não esqueça os detalhes, eles são importantes. Coloque a data e a hora que sonhou e que anotou. Você pode numerar o sonho se quiser, mas não é estritamente necessário. Anote o sonho, todo ele, em detalhes. Nesse exemplo fictício, temos o sonho com meu amigo fulano de tal, que diz o bolo que você me deu. Depois de anotar o sonho, escreva no final da anotação de acordo com o seu sentimento, sensação, percepção e lembrança do sonho da seguinte forma. Primeiro, atmosfera. Escreva atmosfera. Se ela é estranha, esquisita, confusa, conforme a sua impressão. Segundo, escreva humor e na frente coloque o que você sente. Pode ser alerta, inquieto, nervoso, da mesma forma, de acordo com a sua sensação. Em terceiro lugar, escreva sinais e símbolos. No caso, o amigo. 4. Associações prévias. O aniversário do amigo será no mesmo fim de semana que você estará viajando, supondo. Quinto é a palavra-chave, o bolo que você me deu. E logo de cara a gente percebe que é um trocadilho. Bolo significa bolo de aniversário e bolo também significa dar o cano, faltar, ou seja, não comparecerá ao aniversário do amigo. E nomes, o seu e o nome do seu amigo. Pode haver nome de lugares, países, cidades. Lembre-se que sempre será você a dar significado, mas algumas coisas são universais e isso permitirá você identificar o teor do sonho. Por exemplo, jogos de palavras e enigmas, conversas, palavras e diálogos, figuras paternas e familiares, mensagens e a solução, as profecias, percepção e premonições. E ainda temos o tema dos sonhos. Uma casa poderá ser literalmente uma casa, mas poderá representar a nossa própria casa. Nesse caso, cada cômodo remete a uma parte do nosso psiquismo. As portas podem representar as oportunidades que nos surgem. Algumas estarão trancadas e, nesse caso, precisamos de uma chave. O quintal ou jardim é o nosso Éden pessoal, representa o mundo exterior, o meio ambiente, o nosso entorno. Quem anda por ele é amigo ou não? Um desconhecido? As janelas são os olhos da alma. Quem ou o que você vê através delas? Na cozinha estão as questões práticas e o quarto remete às questões íntimas. No sótão estão armazenadas as esperanças, enquanto no porão ficam as coisas que nos causam medo. Já um tema de água remete às emoções e aos sentimentos, às profundezas do nosso psiquismo. Há muitas questões a serem tratadas em um sonho e não será possível resolver todas elas em um único vídeo, mas eu vou te dar mais uma dica importante. Se você tem uma questão para a qual você quer uma resposta urgente, faça a incubação do sonho e deixe um gatilho externo que facilitará a lembrança do sonho, bem como a solução do seu problema. E faça da seguinte forma: leve um copo com água para o seu quarto e antes de se deitar, tome metade da água e pense no problema que você quer resolver. Pode ser qualquer coisa. Faça a pergunta corretamente. Fale sempre no presente e na forma afirmativa, não utilize a forma negativa. Seja específico ou específica. Essa é uma boa forma de você acessar o seu subconsciente. Quando acordar pela manhã, se ainda não se lembrar de nada, tome o restante da água. Relaxe por uns segundos, uns minutinhos e, se não lembrar, aguarde a resposta. Ela poderá surgir durante o dia, seja se lembrando do sonho, seja ouvindo uma frase ou palavra, ou alguém te conta algo que te permite identificar a resposta, linkando com algo que imediatamente você lembra do sonho. Pode fazer a pergunta todos os dias até obter a resposta. Depois de obter a resposta de sua pergunta, você poderá fazer novas perguntas, sempre uma por vez. Mas só mude a pergunta quando tiver recebido a resposta da pergunta anterior. Gostaram do nosso conteúdo de hoje? Então comentem, curtam e toquem o sininho, compartilhem com seus amigos e divulguem o nosso canal.
Queremos continuar trazendo cada vez mais informação e conteúdo relevantes para todos vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida a respeito desse assunto, escreva-nos, será um prazer ajudá-los. Um beijo no seu coração.